Hoje eu vou falar sobre o anticristo e o seu parceiro, o falso profeta. Eu vou falar sobre o anticristo e o seu parceiro, o falso profeta. Vamos ver o que o tempo permite a gente falar dessa dupla terrível que vai se levantar sobre a terra. E se Deus permitir, se for assim, se estivermos certos na interpretação, quando eles se manifestarem, nós não vamos mais estar aqui. Aleluia, glória a Deus. Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 11. Diz a palavra do Senhor: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Oremos mais uma vez. Bondoso Pai, nós louvamos o Teu nome por mais uma riquíssima, preciosíssima oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos vivos, com saúde, muitos na Tua casa, outros podendo assistir através do Facebook, logo mais tarde, amanhã, outros dias poderão assistir também através do YouTube. Nós te louvamos, Pai, te louvamos por esse privilégio de poder cercar, rodear a Tua palavra. É uma bênção para nós, Senhor, é uma bênção, é um privilégio podermos desfrutar desse tempo da palavra, esse tempo tão importante no culto de adoração a Ti, Senhor. E nós te louvamos pela certeza que nós temos que mais uma vez o Senhor vai nos instruir, o Senhor vai nos aperfeiçoar, o Senhor vai acrescentar conhecimento, o Senhor vai nos fazer lembrar de verdades importantes na nossa caminhada, que precisam ser lembradas. Eis-me aqui, Senhor, como instrumento Teu, como vaso Teu. Quero mais uma vez ser canal, porta-voz da Tua palavra. Ajuda quem vai ouvir esta palavra, que o timbre de voz, o jeito de pregar é do pastor Paulo Inácio, mas a palavra é a viva, a edificante, a penetrante, a poderosa, a necessária palavra que vem direta do Teu coração. Por isso nós te agradecemos por esse tempo maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Aproveito para mais uma vez, Senhor, clamar pela nossa nação, clamar pelo nosso estado, clamar pelo nosso município, clamar pelas nossas mentes, Deus,
que nós possamos manter o estado emocional saudável. Livra-nos de adoecermos emocionalmente, porque com isto a imunidade vai lá nos garrão, e aí, Senhor, ficamos sujeitos não só ao Covid-19, mas ficamos sujeitos a outras enfermidades, Pai. Por isso, dá-nos imunidade alta, guarda o teu povo com saúde, Jeová Rafá, e abençoa para que superemos esta pandemia, para a honra e glória do teu nome. Todos que creem podem dizer amém. Obrigado, sentem-se por favor. Glória a Deus. Antes de chegarmos na hora de falar do falso profeta, em caráter de introdução, eu julguei ser importante hoje relembrar a todos nós, em virtude de alguns comentários que eu fiz essa semana em aulas do discipulado, em conversas particulares, olhando para a situação que o nosso mundo está, nosso país está. Então, a gente comentou algumas coisas importantes e eu queria retomar aqui rapidamente, para não sem prejudicar a ministração de hoje, ainda que eu vou fazer essa introdução, porque ela tem relação com o assunto, né? Que é a importância de atentarmos para a realidade do mundo espiritual. Nós não podemos esquecer que, paralelamente ao mundo físico, ao mundo material, existe um mundo metafísico, existe um mundo sobrenatural, existe um mundo espiritual. A grande diferença entre os dois é que um é visível e o outro é invisível. Mas o fato de ser invisível não significa que ele não seja real, que ele não esteja presente. Inclusive, vou repetir o que eu sempre digo: o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico por pelo menos duas premissas. A primeira, o mundo espiritual existe há mais tempo. Não existia mundo físico e já existia mundo espiritual. Vou dar um exemplo: os anjos. Os anjos existem desde antes de nós, seres humanos, existirmos. E os anjos são seres espirituais. Nós não vemos anjos a todo momento. A manifestação visível de anjos é uma raridade e tem uma finalidade específica quando Deus permite que isso aconteça na história da humanidade. E a segunda premissa é que o mundo espiritual vai continuar. Ele veio antes e ele vai continuar depois. Muita coisa do mundo material vai desaparecer. Jesus disse: vai passar o céu e a terra, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Então, nós temos que entender que o mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico. E nós temos que entender que nesse mundo espiritual, assim como no nosso mundo físico, que a gente está acostumado, existem forças do bem e existem forças do mal, certo? No mundo espiritual agem forças divinas e agem forças diabólicas. E nós, como servos de Deus, muito mais não podemos ignorar a realidade do mundo espiritual. Vamos nos lembrar, só para não ficar só eu falando aqui, vamos deixar a Bíblia falar, rapidinho, Efésios 6,12. Rapidinho, vamos lá? Efésios capítulo de número 6, versículo de número 12. Eu vou me limitar a ler só esse versículo, porque não é um estudo sobre batalha espiritual, então eu vou me prender só a este versículo. Olha o que diz a Escritura:
Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Carne e sangue aqui representam que mundo? O mundo físico, o mundo material. Então veja, nós não temos que lutar, a nossa luta não é física, ela não é humana, ela não é material, diz aqui o apóstolo Paulo, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes. Qual é a palavra que aparece depois de hostes? Contra as hostes da maldade nos lugares. Então veja só, a Bíblia reconhece o mundo espiritual. A Bíblia reconhece que há um sistema tenebroso, organizado, que luta contra as forças de Deus, as forças do bem. E nós temos que estar ligados quanto a isso. Não vou citar o texto, mas você deve se lembrar que na oração que Jesus nos ensinou, ele, lá pelas tantas, ele disse que nós devemos orar e dizer: Pai, livra-nos do mal. E esse mal está representado também pelo mundo espiritual, o mundo invisível. Claro que nós temos que ter equilíbrio. Tá? Deus não é Deus das extremas. Deus não é Deus das extremas. Deus é Deus do centro, do equilíbrio. O que é extremo em batalha espiritual? Não entender nada como espiritualmente. Tudo é natural, tudo tem que ter uma explicação física, tudo tem que ter uma explicação humana, tudo tem que ter uma lógica. Esse é um extremo. Agora, tem pessoas que vão para o outro extremo e fazem tudo ser espiritual. Não, tudo é sobrenatural, tudo é metafísico. Isso também é desequilíbrio. Nós temos que ser equilibrados, centrados, ou seja, nem tudo é humano, material, físico, e nem tudo é sobrenatural, metafísico, espiritual. Nós temos que ter esse equilíbrio. Diante de situações, a gente tem que perguntar: isso que aconteceu é só natural? Não tem uma força espiritual agindo aqui? Espera aí. Olha que sequência, olha que coincidência, olha esses fatos aqui. Não tem um mundo espiritual agindo para que isso aconteça? Eu não tive tempo na pregação de domingo à noite para fazer menção sobre isso. Eu não queria afirmar, mas eu queria pensar com vocês se aquela tempestade que veio de uma hora para outra não foi uma tempestade provocada por Satanás. Por quê? Porque se os discípulos não sabiam, o diabo sabia que Jesus estava indo para Gadara. E lá em Gadara tinha um homem com uma legião de demônios. E esse homem deixava aquela cidade deprimida. A situação daquela cidade era muito pior do que a pandemia de Covid, por causa daquele homem. E Jesus está indo a Gadara para fazer aquilo. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos sangrando, tinha gastado todo o dinheiro com os médicos. Não tinha mais outra solução para ela. É a última esperança dela. A menina, filha de Jairo, que tinha morrido, estava muito mal, e depois o texto mostra que ela morreu. Satanás sabia que Jesus estava indo para fazer coisas gloriosas. Ele não pode ter levantado aquela tempestade. Eles estão lá, Jesus está dormindo, eu vou levantar uma grande tempestade, o barco vai naufragar e eu acabo com eles.
Eu não estou dizendo que foi o diabo que levantou a tempestade, eu estou levantando a hipótese de que pode ter sido o diabo. Você não pode me perguntar se o diabo pode fazer isso, porque se você me fizer essa pergunta, eu vou ter certeza que você nunca leu o livro de Jó. Eu vou ter certeza que você nunca leu o capítulo 1 e 2 de Jó e não sabe do que o diabo é capaz de fazer. Certo? Então, a gente tem que entender que nós estamos aqui de passagem, nós não somos um corpo físico, nós estamos num corpo físico, nós somos um corpo espiritual, e daqui um pouquinho a gente vai deixar esse corpo espiritual e nós vamos entrar em qual dimensão? Porque a Bíblia diz que do pó viemos e ao pó tornaremos. Mas e o nosso corpo espiritual vai virar pó? Não! A gente vai continuar existindo. Daqui 1 trilhão de anos nós vamos estar tão vivos como estamos agora. Ou nós vamos estar vivos com Deus, ou nós vamos estar vivos longe de Deus. Veja a responsabilidade que nós temos agora, durante esse período que nós estamos nesse corpo. E o que é que Jesus disse? Que o diabo veio matar, roubar e destruir. O que o diabo veio fazer? E o diabo mata, e o diabo rouba, e o diabo destrói? O mundo ao nosso redor diz que sim. Diz que sim. Então, nós precisamos entender que o espírito de anticristo está vivo. Desde quando? Pensando na humanidade, desde que o ser humano existe, sim ou não? E o espírito do anticristo tem feito estragos na terra? Adão e Eva que o digam. Noé que o diga. Os habitantes do tempo de Nimrod que o digam. Da Babilônia, do Império Grego, Medo-Persa, Romano, da nossa geração não tão distante do século passado, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tantas pestes, tantas pragas. Quando a gente estuda a história da humanidade, a gente estuda a história da Europa. Houve uma peste chamada peste negra. Sabe quantas pessoas a peste negra matou? 90% dos habitantes da Europa. Daí vem a palavra, a peste negra dizimou a Europa. Houve uma peste no início do século passado, bem no comecinho do século passado. Segundo as estatísticas, 50 milhões de pessoas morreram por causa daquela gripe. 50 milhões. Alguém que diga que foi o dobro disso. Então nós temos que entender que o diabo está agindo há muito tempo. O nosso foco não é identificar quem é o anticristo, mas entender que o espírito de anticristo está agindo na terra. Só que ele não vai agir no meu coração, ele não vai agir na minha casa, ele não vai agir na nossa igreja, ele não vai agir no teu coração e ele não vai agir na tua casa. Amém? Essa deve ser a nossa preocupação. Então, meus irmãos, vamos nos ligar. Há um mundo espiritual ao nosso redor. Há um mundo espiritual. E nem tudo é natural. Nem tudo atende uma lógica física, uma lógica humana. Não. Existem batalhas espirituais e nós precisamos pedir mais do que nunca
nunca nós precisamos pedir discernimento de espíritos. Você pode fechar os seus olhos, por favor? Você pode levantar sua mão direita ao céu? Você pode dizer depois de mim: querido Pai, obrigado por estar sendo lembrado que ao meu redor existe um mundo espiritual do bem que quer a minha vitória, que me protege, que me guarda, que me livra, mas ao meu derredor existe um mundo espiritual da maldade que quer a minha derrota, a minha ruína, a minha desgraça. Mas como nós lemos na tua palavra, o Senhor nos guarda do maligno. Por isso, mais do que nunca, nos dá o discernimento de espíritos, para que possamos entender quando é natural e quando é espiritual. E quando discernirmos que é espiritual e que é do mal, na autoridade do nome, do sangue e da palavra de Jesus Cristo, possamos repreender as forças do mal contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Glorifique o nome do Senhor, porque essa verdade precisa estar na nossa memória o tempo todo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Vamos nos lembrar um pouquinho quem é o anticristo. Saímos agora dessa introdução, que eu sei que você já entendeu que tem relação com a mensagem, mas não estava especificamente ligada. E eu quero falar um pouquinho, então, quem é o anticristo? Vamos lembrar, para depois a gente falar, então, do seu parceiro, o falso profeta. O anticristo será um homem possesso por Satanás. Um líder político jamais visto na história da humanidade, agir com uma abrangência e uma força tão grande em tão pouco tempo. Serão apenas 7 anos e ele vai causar um impacto extraordinário. Ele será o último líder político da história da humanidade. Ele vai falar coisas grandiosas por causa da sua oratória tremenda. Depois a gente fala um pouquinho, até relembra os textos, né? Que inclusive na sua oratória ele vai falar coisas espantosas, ele vai ter uma capacidade de persuasão extraordinária, mas ele vai falar blasfêmias também. Nós vamos ler depois para lembrar. Ele vai exercer uma autoridade mundial e vai reunir nele características de grandes líderes mundiais, grandes imperadores. Ele vai reunir características de faraós, de imperadores, de césares, de grandes líderes mundiais. Ele vai reunir essas características nele, para que ele tenha, então, esse impacto tão grande na história. Ele vai exercer um controle total sobre a humanidade e ele vai se opor a tudo que é sagrado. Vamos nos lembrar um pouquinho, isso ajuda muito a gente a entender quem é o anticristo. Vamos fazer um paralelo entre Cristo e o anticristo, certo? Em relação à verdade, eu posso afirmar que Cristo é a verdade. E o anticristo? Quem é o anticristo? O pai da mentira, o pai do engano. Toda falsidade, todo engano, toda mentira será exercida pelo anticristo, enquanto Jesus é a verdade absoluta,
a verdade que liberta, a verdade que transforma. O anticristo é a mentira. Enquanto Jesus Cristo representa toda a santidade divina, o que o anticristo representa? Ele representa a iniquidade, a ausência de lei, a ausência de regra, a ausência de um padrão. E vocês sabem que a lei de Deus, que é santa, boa e justa, e que foi cumprida plenamente por Cristo, que agora estabelece a sua própria lei, a Bíblia chama de lei de Cristo, ela vem para nos ajudar na santificação. Mas o anticristo é a ausência, ele vai mudar tudo, ele vai derrubar as regras, ele vai criar as próprias regras. Enquanto Jesus é chamado de homem de dores, o anticristo é chamado de homem do pecado. Enquanto Jesus é chamado de filho de Deus, o anticristo é chamado filho de Satanás. Enquanto Jesus exerce o mistério da piedade, o anticristo revela o mistério da iniquidade. Enquanto Jesus é o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, o anticristo é chamado em Zacarias de o pastor inútil. Enquanto Cristo foi exaltado, porque ele se humilhou tanto a ponto de se fazer servo e foi obediente até a morte, morte de cruz, Satanás, que queria se exaltar, vai ser lançado no lago de fogo e o anticristo vai junto. Enquanto Jesus foi desprezado, totalmente desprezado, o anticristo será totalmente admirado. As pessoas vão se admirar do anticristo. Por quê? Jesus foi desprezado porque nasceu numa estrebaria, comia com os apóstolos, dormia onde eles dormiam, não fez exigência nenhuma, não era um camarada ostracista, não era um cara excêntrico, não, era uma pessoa comum. Como vai ser o anticristo? Cercado de ostentação, cercado de luxúria, cercado de tudo que é ruim nessa área. Enquanto Jesus limpa o templo, purifica o templo, o que o anticristo faz? Ele contamina o templo. Enquanto Jesus foi morto pelo povo e para o povo, o que o anticristo vai fazer? Vai matar o povo. E não vai ser pouca gente. Enquanto Jesus Cristo é considerado o Cordeiro de Deus, o anticristo é chamado de Jesus é o Cordeiro, o anticristo é a besta. Olha a diferença. Jesus é o Cordeiro, o anticristo é a besta que se levanta da terra. Em Daniel capítulo 8, 19 a 23, ele vai subir o seu governo de forma extraordinária na grande tribulação. É por isso que pode ser que esse homem já exista. Pode ser, eu não estou afirmando, mas pode ser. O que eu posso afirmar com toda certeza é que o seu espírito está completamente vivo e agindo há muito tempo. Esse homem, eu não sei se ele já existe, se ele já está por aí. O que eu sei é que quando a grande tribulação começar, ele já vai governar, ele já vai reinar. Daniel revela isso. Quando a gente lê Apocalipse 13, versículo 7, a gente vai ver que o governo do anticristo é mundial, é global. Ele vai atender o mundo inteiro. A gente também descobre em Apocalipse 17, 8 e 9, que ele vai reinar desde Roma. Desde Roma. A capital central do governo do anticristo será Roma, pois vem aí o ressurgimento do Império Romano, e Roma será a capital política do anticristo.
Quando a gente lê Daniel 7:20, a gente descobre que a inteligência dele e a capacidade de persuasão vai ser algo jamais visto. Quando a gente lê Apocalipse 17, 12 e 13, a gente vê que o seu governo vai ter um consenso internacional. Você lembra quantos chifres tinha na cabeça da besta? 10. O que representam esses chifres? Representam reinos, representam governos. Se a gente falasse isso há um século atrás, como que se pensaria em blocos confederados, em blocos unidos formando grandes governos? Eu acho que nem precisa voltar um século, talvez 50 anos, pensar que alguns mercados comuns pudessem existir. Mas agora a gente observa que o mundo está ficando cada vez mais fechado em blocos, porque esses blocos vão representar centros de poder. E haverá um consenso internacional em torno do anticristo, e Apocalipse 17, 12 e 13 deixa isso bem claro. Quando a gente lê Daniel 8, 24 e 25, a gente descobre a capacidade que o anticristo terá de enganar, seduzir. Ele sempre foi um enganador eficaz, mas na grande tribulação ele vai se superar. E quando a gente lê Daniel 9, 27, a gente descobre que ele vai fazer algo que até hoje ninguém conseguiu fazer. Ele vai conseguir fazer um pacto com Israel e vai conseguir fazer com que os judeus levantem a bandeira branca contra os árabes, contra os palestinos, contra os muçulmanos. Ele vai fazer líderes judaicos sentar na mesma mesa redonda onde vai ter líder do Irã, do Iraque, da Palestina, enfim, de inimigos terríveis, históricos de Israel. Ele vai conseguir conciliar essas nações, até porque Israel precisa fazer o templo, e segundo os estudiosos, os rabinos, o templo tem que ser construído ali onde está o Muro das Lamentações. Só que o que acontece? O Muro das Lamentações também divide o Israel judaico e o Israel muçulmano. E na parte de cima do muro, o que está lá? A Mesquita de Omar, um dos maiores centros de adoração dos muçulmanos. E o anticristo vai arrumar tudo isso, ele vai ajeitar tudo isso. Daniel 9, 27 diz isso, ainda que no versículo anterior diz que isso vai ser só por um tempo. Metade dos 7 anos ele vai conseguir, porque vai haver uma falsa paz, vai haver uma falsa prosperidade, uma falsa justiça, e vai chegar um tempo então em que o anticristo vai se revelar, e aí vai começar o período terrível da grande tribulação. Dito isto, agora nós vamos ao assunto de hoje. Vamos lá, 35 minutos para o falso profeta. Hoje vamos estudar, vamos focar aqui no parceiro leal e fiel do anticristo, o falso profeta. Muito bem, Apocalipse, voltemos lá em Apocalipse, capítulo 13. Quem será o falso profeta? E eu tenho certeza que você já está pensando que eu vou dizer um nome, né? Um nome. Mas eu vou me atrever um pouquinho mais no falso profeta do que no anticristo. Daqui um pouquinho eu vou revelar. Eu vou me atrever um pouquinho mais no falso profeta do que no anticristo, tá? Então vamos lá. Quem será o falso profeta? O falso profeta, versículo 11, parte A, ele é a besta que surgiu da onde? Da terra. Por que é importante ver esse detalhe? Porque o anticristo é a besta que subiu do mar. É uma grande diferença, tá bom? É uma grande diferença. Isso na linguagem simbólica
Tem um significado interessante, tá bom? Então, ele é a segunda besta que sobe da terra. Ele vai ser um líder religioso, por isso falso profeta. Um líder religioso que vai governar a igreja mundial. Não é do poder de Deus, tá? Não é do Valdemiro. Não saiam por aí dizendo que eu falei que é do Valdemiro. Não, mas ele vai governar a igreja mundial. Na grande tribulação vai existir uma igreja mundial que vai reunir todas as religiões da terra. E isso vai começar com o falso profeta, sim ou não? Absolutamente não. Isso começou há 70 anos atrás, com um movimento chamado ecumenismo sincretista. Ecumenismo sincretista. Tá? Há 70 anos começou um movimento chamado ecumenismo sincretista. Qual a missão desse projeto? Preparar o governo do falso profeta. Porque o falso profeta vai governar uma igreja mundial. Então, qual é a principal missão do movimento ecumênico sincretista? Fazer as pessoas acreditarem que elas são todos irmãos. Essa é a maior missão. Todos os seres humanos são filhos de um mesmo Pai e são todos irmãos. Você já ouviu alguma coisa parecida por aí? Nós somos todos irmãos, irmãos? Sim ou não? Se nós somos todos irmãos, eu tenho que rasgar 1 João 3,10. 1 João 3,8. Porque a Bíblia é muito clara entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. É por isso que eu tenho que nascer de novo. É por isso que você tem que nascer de novo. E para entrar e ver o reino de Deus, todo ser humano tem que nascer de novo. Porque o que é que são todos os seres humanos? Todos os seres humanos são criaturas. Filhos de Deus só são aqueles. João capítulo 1, verso 11 e 12 e Romanos 8 e 14. São aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. São aqueles que são gerados de uma nova semente pelo poder de Deus e se tornam filhos de Deus pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Estes são irmãos. Agora, todos os seres humanos são irmãos, isso é linguagem da nova ordem mundial. Essa é a linguagem do movimento ecumênico sincretista que faz parte da nova ordem mundial, que está a serviço da preparação do governo do anticristo e do falso profeta. Então é muito comum você encontrar uma pessoa estranha e ela dizer, daí irmão, ela não sabe que você é crente, então ela não está te debochando. Pode acontecer isso, mas é porque ela já encarnou a mentalidade de que nós somos todos irmãos. E, coincidência ou não, quem liderou essa campanha mundial? Coincidência ou não, quem liderou essa campanha mundial? A Igreja Católica Apostólica Romana. Que se chama, entre as igrejas cristãs, de a mãe de todas. A mãe de todas. Ela ainda não disse que é a mãe das religiões, mas ela já se chama de a mãe
das igrejas cristãs. E aí você percebe ao longo da história, a cada 5, 10 anos, encontros mundiais de religiões. E lá está o líder do budismo, o líder do islamismo, o líder do catolicismo, representantes de igrejas protestantes. Isso já aconteceu em vários locais no mundo inteiro. E eu lembro uma vez que aconteceu em São Paulo, e um líder de uma grande igreja evangélica do Brasil sentou lá na cadeira, lá na mesa, e marcaram o pastor na paleta, porque ele tinha aceitado sentar naquela mesa. Então, há um sistema que está sendo preparado para treinar a mente das pessoas de que nós somos todos irmãos, filhos de um mesmo pai. Então você deve seguidamente ouvir a frase, há um só Deus. A frase, há um só Deus, é uma verdade? A frase, há um só Deus, é uma meia-verdade. E uma meia-verdade é uma verdade? Nunca. Nunca. Nunca será. Certo? A verdade é verdade e o engano é engano, a mentira é mentira. Onde é que está a verdade absoluta? 1 Timóteo 2:5. A verdade absoluta está em 1 Timóteo 2:5. Ali consta a meia-verdade, mas não é ponto final. Paulo, escrevendo a Timóteo, está dizendo, porque há um só Deus, ponto final. As pessoas dizem ponto final. Não, existe só um Deus. Não importa a sua religião. Não importa se você é espírita, se você é católico, se você é evangélico, se você é tarará e barari, baroró. Não importa, porque existe só um Deus. Esse é o discurso da igreja mundial do falso profeta. Só que não é ponto final. Está escrito, porque há um só Deus, vírgula, e um só mediador entre Deus e os homens. O nome dele. E ainda Paulo pontua, para não deixar nenhuma dúvida, Jesus Cristo, homem, aquele, o histórico, que nasceu em Belém, foi criado na Galileia, lá em Nazaré, foi condenado em Jerusalém, foi morto e crucificado fora da cidade, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para a glória de Deus Pai, e Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Quem confessa isso, pode se chamar de irmão, de irmã. Quem confessa isso? Eu sempre que dou o meu testemunho, e eu fiz isso recentemente, está num culto online, está numa live aí, eu fui criado num movimento que para mim, Jesus Cristo é o caminho, verdade e a vida, era ponto final. Eu tinha entendido isso, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ponto final. Até o dia que eu li a Bíblia e descobri que não é ponto final. É o mesmo versículo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então Jesus Cristo não é só o caminho, a verdade e a vida, Ele é o único que pode nos levar ao Pai. Então Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso irmão mais velho, aquele que através dEle podemos nos chamar de irmão. Então você pode dizer, a paz do Senhor Jesus Cristo, irmão, irmã. Agora, quem não professa essa verdade absoluta, quem não professa esse Salvador absoluto, eu não posso chamar de irmão. Não devo.
Mas a moda é chamar. Sim ou não? Observe que a moda vai se fortalecendo. E aí, brother? E aí, maninho? Daí, mano? Daí, irmão? O camarada é um adorador de Satanás, é um adorador de ídolos, é um debochador do Evangelho, um debochador da Bíblia, e você está chamando de irmão. Quem que faz isso? O movimento ecumênico sincretista, que quer colocar nós todos debaixo de um mesmo Deus, só que não é o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, é o Deus deste século, com letra minúscula. Então, meu irmão, não caia nessa, pelo amor do Senhor. Vamos lá? Então, ele vai liderar, governar todas as religiões do mundo. Será o maior aliado do anticristo e trabalhará em harmonia plena com ele. Assim como o anticristo é precedido de anticristos, entende? Assim como o anticristo é precedido de anticristos, o falso profeta é precedido de quê? De falsos profetas. Quem são eles? Os promotores das falsas religiões, das falsas seitas e das falsas profecias. Pergunto, olha o mundo à volta, existe uma proliferação de religiões na Terra, sim ou não? Como nunca antes. Como nunca antes. Por quê? Porque o espírito dos falsos profetas está agindo na terra. Que coisa tremenda. Nós temos que nos ligar. O espírito do engano religioso está agindo na terra com toda a força. E nós precisamos estar atentos a esta verdade. Porque as duas bestas, tanto a que veio do mar, quanto a que veio da terra, estarão agindo unidas para um governo avassalador. Então, vamos pensar um pouquinho, quem pode ser o falso profeta? Quem pode ser o falso profeta? Eu vou dar duas probabilidades maiores. O que eu vou dar? Eu vou dar duas certezas? Não, eu vou dar duas. O falso profeta ou será um judeu ou será um papa. O falso profeta ou será um judeu ou será um papa. Essas são as duas mais fortes probabilidades. Vamos para Apocalipse 13 e ler a parte B do versículo, porque a gente leu a parte A. Vamos à parte B. A parte A diz que ele sobe da onde? Da terra. A parte B diz que ele tem o quê? 2 chifres. Atenção, semelhante ao quê? Semelhante ao quê? Semelhante ao cordeiro. O falso profeta vai ter uma aparência dócil. Ele vai ter uma aparência extremamente piedosa. Extremamente dócil. Só que quando abrir a boca, vai falar como? O que isso faz a gente lembrar? Mateus 7,15. Corre. Mateus 7,15. O que diz o texto lá? Mateus 7,15. Jesus está falando dos falsos.
Acautelai-vos, porém, dos falsos. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que tem gente que por fora é cordeiro. Ele tinha chifres pequenininhos de cordeiro, aparência dócil, uma piedade assim, uma coisa descomunal, a doçura dele. Mas o que disse Jesus? Por fora, ovelha, por dentro, lobo, dragão. Por favor, Marcos 13, 1, 3, 5 e 6. Marcos capítulo 13, 1, 3, versos 5 e 6. São 2 versículos pequenininhos, palavras do Senhor Jesus. Jesus respondeu e disse: não deixe que ninguém os engane. Por quê? Olha o que ele vai dizer. Versículo 6. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o... E o que vai acontecer? O que vai acontecer? Por que ele vai enganar? Ele vai enganar pela boca de dragão ou pela cara de... Quase que eu falo. Quase que eu falo. A gente não pode falar tudo que pensa. Jesus. É uma aparência, certo? Muito bem. Quais as suas atividades? Quais suas atividades? Vamos para o versículo 12. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os que nela habitam, olha só, qual é a atividade dele? Ele vai fazer as pessoas adorar ele, sim ou não? Não! Ele vai fazer as pessoas adorar Ele está a serviço do anticristo. Ele é um agente a serviço do anticristo. Ele é um assessor, ele é um parceiro. E ele é um parceiro leal, porque ele abre mão da sua posição para fazer as pessoas se voltarem para a primeira besta, cuja chaga foi curada, e depois nós vamos ver quem é que vai curar. Então observe que ele vai promover a adoração à besta. Ele vai ser um assistente direto do anticristo e vai ajudar a causar grande espanto e impacto na terra. Por quê? Porque ele vai fazer grandes sinais e prodígios. Diga depois de mim: o falso profeta vai fazer muitos milagres. Essa galera que se move por milagres vai ser barbada para ser enganada por ele. Porque ele vai fazer muitos milagres. Muitos milagres. Inclusive, ele vai fazer milagres que só Deus fez até hoje. Ele vai fazer fogo descer do céu e ele vai ressuscitar. Quem que ele vai ressuscitar? A primeira besta. Porque lá nos cavalos, quando os cavalos, Apocalipse 6, começam a cada um cavalo, né? O anticristo é o primeiro cavalo, é o cavalo branco, né? E o seu cavaleiro, atenção, não confunda, porque o cavaleiro é branco com o cavaleiro sendo Jesus. Pelo amor de Deus, nunca diga que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 é Jesus. E se você ouvir alguém dizendo, está enganado, está errado essa interpretação. Tá? Jesus não é o cavaleiro do capítulo 6, ele é o cavaleiro de outro cavalo, de outro capítulo, que nós vamos falar mais para frente, ok?
Então, essa primeira besta, o anticristo, vai sofrer com uma das ações de Cristo, e ele vai ser derrubado, ele vai morrer. E em praça pública, o falso profeta vai fazer o milagre da ressurreição, e o anticristo vai ressuscitar perante toda a humanidade. E aí, o engano vai crescer muito nesse período. Vamos ler aqui na Bíblia o 13 e o 14. Por favor, vamos ler Apocalipse 13 e 14. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra. E ele faz isso à vista dos homens. E enganam os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia, porque ela foi morta. Certo? Então, versículo 15, foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Olha que milagre, olha que coisa espantosa que ele vai fazer. E fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Quem é que vai fazer essas pessoas morrer, os que não adorarem a imagem da besta? Vai ser o chifrinho de cordeiro ou a boca de dragão? Qual é a natureza que vai prevalecer nesse momento? O falso profeta vai mandar matar. Ele é dócil, muito dócil. Mas por dentro é um dragão. Certo? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Tem muitos falsos profetas por aí, de fala são aparentemente uns cordeiro, mas na verdade, por dentro tem um lobo, tem um dragão terrível, terrível, terrível. Vamos para os versos 16 e 17. E faz que a todos, olha só, todos, porque ele já matou os que não adoram. O que sobrou? Todos. Todos que não morreram. Certo? Então, todos que ele não matou, ele fez que todos os que estão vivos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Olha o serviço que ele vai prestar ao anticristo. Porque aqui já vai entrar na área econômica, né? Então veja só, ele sobe da terra, é motivado por Satanás, controla os assuntos religiosos, promove a adoração à besta, engana o mundo inteiro com grandes milagres e sinais e prodígios, potencializa a imagem da besta, tanto é que ela vai falar, persegue e mata os que não adoram a imagem da besta, e agora ele vai ajudar o governo do anticristo controlando o sistema econômico. Por quê? Porque vai vir uma ordem da Igreja Mundial, com o apoio de Deus, uma recomendação divina de que as pessoas devem aceitar a marca da besta, ou na mão direita ou na testa. E quem não tiver essa marca, o que a Bíblia diz? Vamos ler? Versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ei, tempo bom de viver aí na terra. Você já imaginou? O que o versículo 17 revela?
o maior plano do ressurgimento do Império Romano. Diga depois de mim, o controle total. O mundo está caminhando para o controle total? Deixa eu te dizer uma frase que eu ouvi de uma pessoa que lidou com inteligência secreta. Essa pessoa me disse: há alguém, há um sistema que sabe mais da gente do que nós mesmos. Há alguém que tem mais informações de nós do que nós mesmos. Pergunto, o controle total vai começar na grande tribulação? Sim ou não? O controle total já começou. O controle total já começou. E eu vou me segurar aqui para não dar um exemplo. Vou me segurar, Felipe. Pode ficar rindo. O Felipe está rindo. Eu vou me segurar para não dar um exemplo. Ainda que essa semana eu não me segurei no meu status, né? Eu disse, se a igreja tivesse gente que obedece a Deus com a mesma prontidão que atende esses governos espúrios e mal intencionados. Se a gente tivesse essa mesma, decreto, está fazendo, na hora. Deus tem decretos, um deles, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Será que tem crente que não prega? Será que tem crente que não discipula? Tem ou não tem? Mas não é decreto? Não é mandamento? Será que tem crente que não ama? Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu. Será que tem crente que odeia? Em vez de amar? Tem ou não tem? Tem. Por quê? Porque não obedece o decreto divino. Então, graças a Deus que eu não sou um homem invejoso. Porque senão eu diria para vocês, irmãos, dá uma inveja desses governadores e desses prefeitos. Graças a Deus que eu não sou invejoso. Porque senão eu diria, irmãos, dá uma inveja desses governadores e prefeitos. Porque eles nem terminam o decreto. E às vezes para uma orientação você tem que falar 1, 2, 5, 10, 20 e uma galera não vai fazer. Só me digam, por favor, se eu estou variando. Estou falando bobagem, irmãos? Então nós estamos sendo treinados para quê? Nós estamos sendo treinados para quê? Para um controle total. Imaginemos, por favor, graças a Deus que eu tenho testemunha e vai ficar gravado. Eu não estou dizendo que esse vírus foi feito num laboratório, ok? Eu não estou dizendo. Mas vamos imaginar que esse vírus tenha sido feito num laboratório. Sabe qual é uma das maneiras de controlar esse vírus? Imagine que isso aqui é um aparelho de medir febre. Como é que as pessoas têm que fazer? Querendo ou não, elas têm que oferecer a testa. Para quê? Para botar o aparelhinho. Sim ou não? Sim ou não? Você viu essa cena? Quem viu essa cena? O que é isso? Isso é uma preparação. É um treinamento para que a mente vá aceitando essas insinuações do que você tem que fazer. Olha, você é cardíaco
E a gente tem que ter um cuidado, porque você pode ter um infarto num lugar sozinho e pode vir a óbito. Ou então, você é uma pessoa influente, você pode ser raptada, ou os teus filhos podem ser raptados. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um aparelhinho em você, porque daí esse aparelhinho, se você tiver um infarto, ele vai dar um sinal numa central, e a gente vai descobrir onde você está, e vai ligar para alguém que está perto, vai dizer, olha, dá o remedinho tal, que ele está tendo um infarto, porque ele é um cardíaco. Ou então, olha, ele está sendo vítima de um sequestro, e vão saber onde é que ele está. Só o detalhezinho. Esse aparelhinho, você tem que colocar ele na mão direita ou na testa, que são os lugares onde melhor se adapta no corpo humano e menos atrapalha. Você já ouviu isso aí? Estou falando bobagem? O que é isso aí? É um treinamento para que a mentalidade humana aceite o controle total. O assunto é bom, não é? Deixa eu terminar por hoje. Deixa eu terminar a parte 3. Graças a Deus por Apocalipse 19. Abre a Bíblia em Apocalipse 19 e levanta. Vamos terminar? Agora o cavalo e o cavaleiro aqui é Jesus, tá? Lá em Apocalipse 6 não é o anticristo. Agora aqui em Apocalipse 19 é Jesus, tá? Muito bem. Engatilha um glória a Deus aí por causa do 20. Mas não leu o 20 ainda, só engatilha um glória a Deus. Engatilhou? Tá engatilhado? Beleza. Vamos terminar hoje assim, ó. Apocalipse 19, 19 e 20. O que João viu? Ele viu a besta. E ele viu quem? Os poderosos da terra. Os bichão aí, que estão mandando e desmandando. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Os bichão. Os grandão. Os mandão. Olha aí, ó. Foram vistos. E os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Engatilhou aí? Olha o 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Glorificado seja o nome de Jesus. O reino deles vai ser extraordinário. Eles vão fazer um grande estrago na terra, mas é uma permissão de Deus por um tempo, porque depois virá Jesus, o Todo-Poderoso, e vai lançar eles vivos no lago de fogo e enxofre. Meu irmão, para quem está em Cristo, não há medo, não há medo. Para quem está em Cristo, o Senhor nos guardará do maligno. Você pode crer na palavra? Você pode crer na palavra? Meu irmão, creia na palavra! Eu tenho a marca da promessa. Quem tem? Eu tenho a marca da promessa. Aleluia. Eu tenho a marca de Deus na minha vida. Eu tenho o selo de Deus na minha vida. Eu tenho a garantia de propriedade. Eu sou dele. Eu sou dele.
O que pode me fazer o mal? O que pode me fazer o mal? O que pode me fazer o homem? Nada que o Deus que tem a sua mão sobre a minha vida não permita. Nada, nada, nada. Eu não sei do que vou morrer, irmãos. Eu não sei do que vou morrer. Se Jesus não voltar, ou o meu dia estiver antes do arrebatamento, eu vou morrer de alguma coisa. Pode até ser de Covid, mas só vai acontecer se Papai do céu permitir. Só se Ele permitir. Não teve uma velhinha de 113 anos que venceu o Covid? Teve ou não teve? Teve? 113 anos, lá na Espanha, a velhinha superou o Covid. Se uma velhinha de 113 anos supera o Covid, o que um crente guardado debaixo da potente mão de Deus não pode fazer, meu irmão? Vamos cantar, senão eu começo a pregar de novo. Vamos louvar o Senhor. Louve ao Senhor, adore o Senhor, porque a vitória é nossa. A vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa. O povo da palavra te louva, Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Ele é o Senhor. Pra dizer que tu és o Senhor. André, baixa o Léo aqui. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Dizer que tu és o Senhor. Aleluia. Teu reino é sempre eterno. Cante. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A igreja adora. A igreja adora. A tua igreja te adora. A igreja adora. Aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Você está em casa adorando? Se você é igreja, você está adorando em casa. Os reinos se abalam. Aleluia. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Ele é o Rei. Rei dos reis. Dizer que tu és o Senhor, Senhor dos os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Só tu, Deus. Dizer que tu és o Senhor, Pai, Filho, Espírito Santo, verdadeiro pra Deus. dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora. Meus irmãos, vamos orar. Obrigado, os músicos. Vamos orar, querido Pai, soberano Deus, Senhor dos tempos,
Senhor da história, Senhor que domina todas as coisas, Senhor que governa com sabedoria e com inteligência. Obrigado, Senhor, porque nada acontece na terra sem que o Senhor saiba. Nada te apanha de surpresa. E o Senhor sabe que a terra precisa passar por uma convulsão. A terra precisa ir para um beco sem saída. Os governos precisam se chocar, haver desentendimento, cada um falando uma coisa, para que venha a hora em que vai se levantar um líder mundial que vai harmonizar a fala, que vai harmonizar a direção, tudo debaixo do teu domínio, tudo debaixo da tua soberania e tudo debaixo da tua vontade permissiva. Pai, eu quero te louvar porque a gente entende que a nossa volta a um mundo espiritual, e esse mundo espiritual está revoltado, porque ele sabe que é chegada a hora do fim, e ele quer levar o maior número de pessoas para o lago de fogo possível. Mas eu te louvo porque enquanto a igreja estiver na terra, o evangelho da graça vai ser pregado, o evangelho da graça vai ser anunciado, e almas se renderão a Cristo, Pai. Por isso, Deus, ajuda-nos a obedecer o teu decreto. Ide e pregai o evangelho, ide discipulai, ide anunciai. Oh Deus, em nome de Jesus, levanta uma igreja saudável, uma igreja missional, uma igreja relevante, onde os músicos são discipuladores, os cantores são discipuladores, os recepcionistas são discipuladores, os membros são discipuladores, todos querem pregar o evangelho, todos querem pregar o evangelho, e as demais coisas serão feitas também, Pai. Mas a prioridade da igreja é cumprir a grande comissão. E nós precisamos levar o evangelho, porque a porta da graça vai fechar. Por isso, Deus, ajuda-nos a trabalhar enquanto é dia, porque a noite está chegando em que ninguém vai poder trabalhar. Ajuda-nos, Pai, a acordarmos e entendermos o tempo que a gente está vivendo, e é tempo de anunciar as boas novas. E eu te agradeço, Senhor, porque aqui é um povo disposto a viver e a morrer para te obedecer. Amém? Aqui é um povo disposto a viver e morrer para te obedecer. E esta bênção vai para este povo que está disposto a obedecer ao teu mandamento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Um grande final de semana, o nosso abraço aos irmãos aqui de Vacaria, que não estão aqui presentes, mas estão ligados com a gente no Face, Santo Antônio das Missões, Porto Alegre, Sananduva, Santa Maria, Amparo, Caxias do Sul, Novo Barreiro, São Borja, Assis em São Paulo, Muitos Capões, Cambará do Sul, Palmeirópolis em Tocantins, Carazinho, Bom Jesus, Camacoa, Palhoça, Santa Catarina, Curitiba. E vai o nosso abraço a todos vocês. Que o Senhor abençoe. Está encerrado o nosso culto em nome de